Arador para crescer. Exato. Tem aquela frase que eu acho muito patética, aquela frase. Nosso time soube sofrer. Né? Soube sofrer. Soube sofrer é a tradução do seguinte: tomou um sufoco danado, ficou com as calças na mão, mas conseguiu lá segurar e soube sofrer. Agora é aprender na dor. O media training do Barbieri deve ser o mesmo do Zé Ricardo, né? O Zé Ricardo parabenizava o time do Flamengo em derrota. O Barbieri vence o jogo, mas é eliminado e encontra virtudes. Se fizesse um outro gol, qual a chance que o Flamengo criou, gente? O Flamengo não criou a chance de gol. Quem criou foi o Cruzeiro. O Flamengo não criou oportunidades. O Flamengo não teve esse volume. Repito, não foi como no Grêmio em Porto Alegre, que o Flamengo fez um gol no último lance e criou situações, dominou o Cruzeiro. O Grêmio não chutou uma bola no gol no segundo tempo. Ali foi uma atuação, de fato, de muita imposição e falta ao Flamengo um pouco mais de poder de fogo. É o problema de formação do elenco, que é antigo. Você não tem jogadores que decidam, jogadores que partem para resolver e que façam os gols. Então, cerca, a coisa não acontece. E aí as contratações, Giovani, o Marlos, o Vitinho, como eu disse há pouco, acho que ainda é cedo para a gente tirar conclusões. O investimento muito alto no Dourado, que é um jogador que não consegue trocar um passe, e não poderia ter sido contratado pelo valor que foi pago. Um erro também. Eu não acho que o Dourado seja totalmente inútil. Não é isso. Enquanto o Cruzeiro do Brasileiro fez o gol da vitória. Mas foi caro demais. Dinheiro mal investido. Né? E o Uribe, que é o melhor cabeceador dos centroavantes, é um cara que fez quase metade dos gols da carreira dele de cabeça, hoje nem foi relacionado. Talvez fosse até o caso de tê-lo. Numa situação extrema no final, seria um cara importante. Como você apresentou a situação. Exato, para tentar. E era muito previsível que isso acontecesse caso o Flamengo estivesse vencendo por 1-0. Esse cenário do final do jogo, ele não era inimaginável. Na verdade, é o cenário que o Flamengo tinha que imaginar. Chegar ao final, de repente faz um gol, não tomou nenhum, vai com tudo para tentar levar para os pênaltis. Ou se tivesse 2-1, para tentar um terceiro gol, que seria o da classificação. Eu acho que o Barbieri cometeu muitos erros. Já tinha cometido erros domingo durante o jogo contra o América, nas trocas que fez, e hoje a escalação e a insistência por mais algum tempo, com o time precisando fazer os gols e o time sem centroavante, levou 2 a Belo Horizonte, um deixou no Rio e acabou colocando depois dos 2 de uma forma muito atabalhoada. Eu acho que isso também é um pouco da falta de experiência dele e das pessoas que o cercam. Até comentei isso aqui há algumas semanas, foi até um amigo meu que me chamou a atenção para esse detalhe, a quantidade de pessoas assim, neófitas no futebol, no departamento de futebol do Flamengo. Então você vê um presidente que não entende nada. Você tem um vice que estava na arquibancada até 6 meses atrás, que é o Lomba. O Noval, que é o diretor executivo que ficou no lugar do Caetano, veio da base. A experiência dele no futebol profissional é mínima. Então o Libertadores nunca viu, né? E por aí vai o próprio Barbieri, que é um jovem treinador que já demonstrou capacidade em alguns momentos da montagem da equipe, mas nas substituições ele se enrola. Aliás, até o colega André Rocha estava comentando isso comigo outro dia. Note como esses jovens treinadores têm dificuldade em fazer substituições. É verdade, são inseguros em geral. Isso é um dom, cara. Né? E são inseguros, eles ficam inseguros. Me parece. Eu acho até que falta, de repente, do lado de um cara desse, alguém para ser uma referência, alguém mais maduro, um ex-treinador que vira um supervisor, um cara para ajudar nessas horas, no sentido, o que eu faço? Olha para o lado, olha para o outro, ele fala com quem ali? Com quem o Barbieri conversa? Com o cara que veio da base lá, o ex-técnico dos juniores, que é o auxiliar dele. Ele não tem nenhuma referência de um cara mais experiente, que talvez até possa ser, como técnico, alguém que já tenha ficado para trás, nas ideias de jogo, na proposta, dos métodos de treinamento, mas tem uma vivência de futebol maior, para de repente socorrer o cara, então ele fica ali, tadinho, olha para um lado do outro, e aí mete os pés pelas mãos, né? E, repito, do outro lado, o Mano, técnico cascudo, experiente, com fama de copeiro, essa coisa toda, segue flertando com perigo. O torcedor do Cruzeiro vai achar, classificou e tem que comemorar, evidentemente, mas são 2 classificações que se desenhavam fáceis pelas vitórias fora de casa. Essa de hoje mais ainda, porque foi 2-0, contra o Santos foi 1-0, e que terminam assim com alívio no final. No Santos com pênalti, o Fábio pegando 3 pênaltis, e hoje, quando o juiz apitou, a torcida do Cruzeiro respirou aliviada, porque enquanto o jogo não acaba, tem um gol, pode acontecer qualquer coisa. Né? Então acho que os dois, como eu disse, os 2 times têm lição de casa para fazer. Agora não adianta, isso aí, esse tipo de declaração é de uma infelicidade total. É um pensamento muito pequeno que impera no Flamengo, é o se contentar com pouco, é o aceitar ser figurante, é o aceitar ser coadjuvante, investimento de protagonista para ser coadjuvante. Esse pensamento pequeno não leva a lugar nenhum e é por isso que essa gestão vai acabar e talvez o Flamengo passe esse ano sem ganhar nada, tem ainda 2 possibilidades. E por que isso? Já falei aqui, por quê? Porque há interesse político. Porque há interesse político. E os campeonatos que podem dar retorno político, tem eleição e tem eleição do Flamengo no final do ano.
né? Então tem o presidente e o vice-presidente com interesse político. E o que pode dar retorno político para um dirigente de futebol? Em qualquer tipo de urna, eletrônico, olha aquela do papelzinho, né? Troféu, taça, vitória em mata-mata tem impacto. Né? Então, um duelo com o Cruzeiro. Passou pelo Cruzeiro, vem o Boca. Passou pelo Boca, quantos votos isso representa? É óbvio isso, gente. É evidente. É evidente. Eu acho até que a decisão não tem que ser do técnico, tem que ser da instituição. Mas ela tem que ser pensada de uma forma que seja voltada para o clube. Estratégica. E a minha opinião, é apenas uma opinião, tá? Mas a minha opinião é de que as decisões do Departamento de Futebol do Flamengo são contaminadas por interesses políticos no ano eleitoral no clube. Isso é grave. Isso é grave, porque o Flamengo deveria estar mirando desde o começo, era o brasileiro que liderava e poderia, pelo elenco que tem, tentar ser mais regular. E virou um time totalmente irregular a partir do momento que acabou a Copa do Mundo. E agora o que ele fez? Ele escalou o time principal no domingo, hoje novamente, só fez uma troca tática por opção. Foi o que o Paulo falou, agosto praticamente só com... Ele nem girou quase o elenco. Deve poupar domingo contra o Ceará, 11 da manhã. Né? Tem que ganhar. Que é um jogo fundamental. Exato. Agora ficou mais importante ainda. Claro. Depois jogar com o Inter quarta-feira em Porto Alegre. Vai poupar contra o Inter? Exatamente. Aí no outro final de semana joga no Rio contra a Chapecoense. Então tem nos finais de semana adversários mais fracos. Mas tem o Inter no meio. Como é que ele vai girar isso aí? Né? Mas fica evidente, isso aí é muito claro. E um grupo de neófitos que não entende de futebol. Eu também não entendo de futebol para trabalhar no departamento de futebol. Eu entendo de futebol aqui falando, acho que entendo um pouquinho. Como acho que o Lomba deve entender lá na arquibancada, o Bandeiro de Melo lá, também vendo o jogo lá na casa dele, no Maracanã. Agora, para você trabalhar lá dentro, no departamento, você tem que conhecer mais bastidor. Olha o Santos, gente. O que aconteceu com o Santos? A gente fala tanto aqui, o Arnaldo também defende essa tese, questão dos bastidores. O que disse o presidente do Flamengo? O que disse o presidente do Flamengo quando houve o sorteio da Libertadores? Estamos mirando o Real Madrid no final do ano. Vai mirar mal assim no inferno. Vai acertar o quê? O Real Madrid Castilha, fazer um amistoso com o time que jogou o Vinícius Júnior no final do ano. Ainda expõe o clube ao ridículo. Ao ridículo, com declarações que estão reaparecendo na rede social, publicadas por rubro-negros e torcedores de outros times. E é justo que isso seja feito. Porque não adianta essa coisa de ficar falando, vice é coisa do Vasco. Quem foi vice ano passado? Não foi o Flamengo, não foi o Vasco. 2 vices ano passado, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. É muita falta de experiência, muito desconhecimento de futebol.